Olá, boa noite. Boa noite. Iniciando mais uma live, nossa, que legal. Vamos aguardar aí o querido Nailton Cazumbá. Saudando aí quem está chegando, Manuel Medeiros, querida Laís Lopes. Já aqui contando com o Nailton Cazumbá chegando também. Adriana, Lícia Barbosa, Márcia, José Valmiro, Carla Lima. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E aqui conosco o querido Nailton Cazumbá, né, mais uma vez nessa parceria. Nailton, boa noite a todo mundo. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Te ouço bem, você me ouve bem aí, tudo tranquilo? Ótimo, o áudio está perfeito. Thaísa, lá de Rio Verde, Goiás, Nelson, né, cumprimentando a todo mundo que está chegando. O Zé Valmiro, de Camaquã, Bahia, meu conterrâneo. Então, o pessoal chegando aí, Nailton. Né, Alicia Barbosa, todos bem-vindos e bem-vindas. Mary Rosa, lá de Itabuna, minha tia. Bacana, parente também chegando para ver aí, prestigiar. Hoje a gente vai falar sobre as parcerias entre as organizações da sociedade civil e a administração pública, né? Mais uma vez contando aqui com a parceria do querido Nailton Cazumbá e a pauta assessoria, projeto OSC Legal e pauta assessoria. Ação humanitária também chegando aí, entrando. Olha aí, Nailton, a Thaísa lá de Rio Verde, Goiás, dizendo que está esperando você lá também. Eu estive lá, tive a oportunidade de ir conversar lá com a turma, quase 100 pessoas no seminário que fizemos lá, foi muito bacana, muita coisa interessante. A Thaísa tem um trabalho muito legal de implementação do Miroski na cidade dela, né? Goiás, o estado de Goiás, acho que é a única cidade onde tem regulamentação própria do Miroski é lá, e ela tem feito um trabalho muito bacana, né, correndo atrás e fazendo tudo acontecer com relação ao Miroski por lá. Foi uma grata surpresa estar lá e compartilhar um pouco da experiência, né, com a turma de Rio Verde, Goiás. Muito bom. Em breve espero poder estar lá para visitar a Thaisa e conhecer o projeto Rio Com Verde, Goiás. certeza. Com certeza, uma experiência muito interessante, uma cidade menor, né, com menos estrutura também. Depois a gente vai marcar uma live aqui para conversar um pouco sobre essa experiência de implementação do Miroski nas cidades, né? A gente tem catalogado pelo nosso projeto 435 decretos de regulamentação do Miroski, são 19 de estados e os 400 e poucos são de cidades, né? Dentre capitais e cidades de interior. Então, talvez conversar um pouco aí no futuro sobre essa experiência de implementação nas cidades, especialmente nas cidades do interior, que a dificuldade é maior, o nível de informação é menor, né? Estou mais longe das grandes centros, das discussões, então acho que é uma boa oportunidade de conversar sobre isso. Cumprimentar também Neil, Arruda, Estela, pessoal que está chegando aí, Vanessa. Então, todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar então, Ailton? Vamos lá. Bom, mais uma vez, essa é a live OSC Legal, tá? O nosso projeto está promovendo essas discussões agora nesse período de isolamento, aproveitando grandes nomes, né, do cenário das organizações do país para discutir temas pujantes aí da atuação das organizações. A ideia é um pouco menos fazer um programa de entrevista, né, e mais um bate-papo, né, uma troca de experiência com os participantes também, com as pessoas convidadas, mas também com os participantes. Então, vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas, que a gente está aqui um pouco para conversar e trocar experiência, como disse, com os convidados. Tá? Eu estou recebendo aqui, então, meu nome é Lucas Seara, para quem nunca nos acessou, eu sou advogado, tenho mestrado na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, em Desenvolvimento e Gestão Social, né? Estou como convidado lá na UFBA também, como professor convidado.
e atualmente estou na coordenação colegiada da instituição Ecos, onde eu desenvolvo o projeto OSP Legal. Nailton, então, você se apresenta então para a turma, para quem não te conhece, porque todo mundo aí, você é uma sumidade, é super conhecido, mas vamos lá. Nem tanto, fora o seu exagero. Para quem não me conhece, eu sou Nailton Cazumbá, sou aqui de Salvador, Bahia. Sou contador com especialização em contabilidade das organizações do terceiro setor, em auditoria e em controladoria. Sou empresário contábil e consultor para entidades sem fins lucrativos, professor em cursos de pós-graduação voltados para o terceiro setor, instrutor de cursos, palestrante, sempre atuando nesta área. E são quase 24 anos já de estrada no terceiro setor. Então, nesse período, atuamos em fundações, em associações, muito na gestão, contabilidade tributária, controladoria, gestão de projetos, prestação de contas, o que acabou, assim, acumulando uma quantidade considerável, né, de vivência e de informações que nós estamos, nos últimos anos, compartilhando, né, com todos que têm interesse no terceiro setor. E aproveitar para cumprimentar todos que estão aqui participando, e em especial a Laís Lopes, a Lícia Barbosa, Celso Moraes, Carlos Dias, Leonardo Otero, Ayla, o grande César Manhães, lá de Espírito Santo, Espírito Santo, belo Ilma, trabalho. de Alagoinhas, e todos que estão participando e vai nos acompanhar aqui nesse bate-papo, como o Lucas já falou, que nós vamos falar um pouquinho sobre as parcerias entre as entidades sem fins lucrativos e o poder público. Bom, Nailton, primeiro falar para o pessoal que a metodologia dessas lives é menos entrevista, né? Acho que eu já falei isso, mas é bom repetir. A ideia é um bate-papo mesmo, leve, tranquilo, né? De gente que gosta do terceiro setor, que está dedicado ao terceiro setor e que quer, né, com a atuação das organizações da sociedade civil, e quer trocar um pouco de experiência, e quer entender um pouco também como anda aí na cidade de vocês. É bom também quando a gente recebe as perguntas, recebe questões, porque assim a gente, como a gente costuma dizer, esquenta o debate, né? Então, às vezes você fica num debate mais teórico, legal, aqui, mas as pessoas dizem, olha, aqui na minha cidade é de outra forma, aqui na minha cidade a gente tem assim, ou o Tribunal de Contas aqui diz de outra maneira, tem outro entendimento. Então, é sempre bom a gente receber esse retorno, dessas perguntas, essas questões, porque assim a gente consegue ter outras perspectivas e colocar isso de outra maneira para vocês também trabalhar isso e amadurecer os argumentos, enfim, isso é sempre importante para a gente, tá? Então a gente vai fazer um bate-papo, a ideia é ter uma fala rápida, 10, 15 minutos no máximo de cada um de nós, e na sequência a gente vai abrir para perguntas, e a ideia é a gente poder dialogar com a experiência de vocês também, tá bom? Então, é isso. Bom, o tema hoje, então, são as parcerias entre as organizações da sociedade civil e o poder público, né? Então, com relação a isso, a gente tem que chamar atenção, obviamente, para a nova regulamentação das parcerias no Brasil, né? O chamado MIROSCO, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que apesar deste nome, né, o apelido MIROSCO, que é um nome bacana, uma sigla forte, mas ele é tecnicamente não tão perfeito. E por que isso? Né? Porque ele não é o marco regulatório das organizações estricto-sensu, ele é o marco regulatório das parcerias entre o poder público e essas organizações. Ele diz mais sobre o fazer público, né, do poder público, do que propriamente das organizações. Mas é importante que as organizações conheçam o marco, estejam adaptadas ao marco, porque, na verdade, o marco regulatório trouxe para o direito, trouxe para o ordenamento jurídico tudo aquilo que as organizações são. Né? E aí destaco o grande avanço que o MIROSC traz, que é justamente tratar as organizações como organizações, né? Sem fins lucrativos, com aquilo que elas têm a oferecer para a sociedade. Não como empresas e não como poder público. Né? Ela não tem um corpo burocrático como o poder público tem, e ela não tem dinheiro em caixa como as organizações, como as empresas têm. Portanto, eu acho que eu tenho certeza, né, sempre coloco isso, de que o grande avanço que o MIROSC traz
é justamente tratar as organizações como elas são, com a sua natureza, respeitando aquilo que elas podem fornecer, que elas podem dar à sociedade, né? Costumo dizer também que, né, trabalhei no serviço público, né, Secretaria de Estado da Bahia, de Cultura do Estado da Bahia, no Ministério da Saúde, enfim, e tem duas questões, duas coisas que eu coloco sempre, né? Para os gestores, alguns gestores, as organizações, as ONGs, só tem vagabundo que é dinheiro público e tal. Digo, não é assim, as pessoas estão comprometidas com esse país. É óbvio que a gente não pode ser romântico e achar que nas organizações só tem gente boa e em outros setores só tem gente ruim, né? A gente, ser humano, em toda área humana, você tem gente ética e gente não tão ética. Nas organizações também, isso é óbvio, mas você tem muita gente comprometida com as questões públicas, gente que estão em instituições privadas, né, mas dedicando sua vida, dedicando sua capacidade profissional, dedicando seu estudo, dedicando seu tempo a questões públicas, a interesses sociais. Então é muito importante de dizer isso, não vivem só para pegar dinheiro público, não é bem por aí. E de outro lado, quando eu ouço algumas organizações, porque lá no serviço público só tem preguiçoso, ninguém quer nada, eu rechaço esse tipo de afirmação de forma muito veemente. Onde estive e onde pessoas que conheci do serviço público são pessoas extremamente comprometidas com a política, com as políticas públicas, com as questões sociais. Agora, a máquina pública é uma máquina pesada. Para ela se mover, né, para ela prover, no sentido de prover aquilo que ela tem que dar, os direitos, os bens sociais, enfim, ela tem peso que muitas vezes ela não responde. Então é justamente por isso a importância dessa discussão nossa, da parceria, né, dos modos, dos modelos, dos instrumentos de parceria entre as organizações da sociedade civil e o poder público com recursos humanos, com recursos físicos, com recursos financeiros, né, e com a responsabilidade de prover os bens e serviços públicos para os cidadãos, e as organizações com uma capacidade de resposta social muito grande, com a capacidade de adaptação aos problemas sociais muito grande, com a capilaridade grande, né? Eu venho de uma experiência de muitos anos trabalhando com organizações que atuam com HIV/AIDS, né? Então você tem uma história desse setor no Brasil, as políticas de HIV/AIDS nesse país, o programa de resposta à AIDS no Brasil, ele necessariamente passou pela parceria com as organizações, ele foi construído através das parcerias com as organizações, né? Foi muito orgânica a participação das parcerias dessas organizações. Então, o modelo de atuar em parceria ele é um modelo muito fértil de estudos né, no campo da AIDS. Eu venho deste campo, já trabalho com esse tipo de relação há muitos anos, e o Miroski vem para dar instrumentos para pavimentar um pouco essa relação, no sentido de que essas organizações, aí falando deste campo da AIDS, elas têm a possibilidade de interação ou de inserção em espaços de sociabilidade de populações que fazem muito pouco vínculo, que são muito difíceis de dialogar com o sistema público de saúde. Então elas conseguem adentrar, conseguem dialogar com estes públicos, conseguem produzir material, conseguem produzir inteligibilidade através de material, de material com linguagem específica, de atuação entre pares, enfim. Então, uma série de estratégias que essas organizações fazem no sentido de atuar lado a lado com o poder público, no sentido de evitar a epidemia da AIDS, o adoecimento, enfim. Então, esse é um exemplo que eu trago de uma experiência que tive, que tenho até hoje, trabalho muito com essas organizações e trago um pouco aqui para a gente iniciar o debate. Por fim, aqui na minha fala introdutória, eu gostaria de chamar a atenção para o mapa das organizações da sociedade civil. Para quem não conhece, é o mapa do IPEA, né? Ele é um mapa que reúne uma base de dados do governo oficial, né, do governo federal, sobre a atuação das organizações da sociedade civil no Brasil, mas também as organizações podem se apoderar desse mapa, colocar seus dados, complementar os dados que estão lá. E esse mapa, hoje, no Brasil, ele diz que nós temos 701.921 organizações da sociedade civil no Brasil, tá? E aí eu destaco dois setores, né, que você pode fazer a pesquisa por setores lá, dois setores que são fundamentais, especialmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, que são a assistência social, né, onde temos 43.526 organizações, e o setor saúde, em que temos 8.859 organizações cadastradas lá no mapa das OSCs,
como atuantes nesse setor. Então, a importância dessas organizações, ela é sobremaneira, são fundamentais para enfrentar momentos de pandemia, como esse que a gente está vivendo, e para os dias comuns, digamos assim, né? Porque isso tudo vai passar e a gente vai voltar a um, digamos, novo normal, né? Teremos novas possibilidades de atuação, e eu destaco esses dois setores para a gente começar aí a nossa conversa com o Nailton. Então, passo a palavra para o Nailton, para as suas considerações iniciais, 10, 15 minutos, e depois a gente vai passar, então. Podem ficar à vontade, então, gente, para mandar as perguntas, que eu já vou anotando aqui, a gente vai, a partir das perguntas, a gente vai depois fazer esse bate-papo. Nailton. Joia. Eu só fico preocupado quando você fala assim, fique à vontade para fazer perguntas. Ainda bem que tem muita gente aqui acompanhando que vai poder nos ajudar, né? Os universitários que podemos acionar a qualquer momento. Com relação à parceria ao terceiro setor, uma das coisas que, se é que se pode tirar algo de positivo desse momento que nós estamos passando, dessa pandemia, é o reconhecimento do papel do terceiro setor para a sociedade, né? Então, muitas das atividades, principalmente na área de saúde, na própria área de assistência social, estão sendo desenvolvidos, como sempre foi, pelas entidades sem fins lucrativos, né? Pelas organizações do terceiro setor. Isso está ficando cada vez mais evidente para quem não conhecia essa área, agora está vendo o papel importantíssimo dessas instituições que já agiam antes, estão agindo fortemente agora e vão continuar atuando no período pós-pandemia. E sobre o tema de nosso bate-papo, o que se considera uma parceria? No sentido mesmo literal da palavra, de acordo com o dicionário, é uma relação entre duas ou mais pessoas buscando um objetivo comum. E foi muito importante esse conceito de parceria ter sido introduzido na Lei 13.019 de 2014, no Marco Regulatório, para deixar bem claro que é uma relação de duas partes que têm um objetivo comum, que vão agir em mútua cooperação, através de atividades e projetos, buscando sempre alcançar uma finalidade de interesse da sociedade. Porque até então as relações eram muito voltadas para o lado ou comercial, com os contratos administrativos, ou a relação que deveria caber somente aos órgãos públicos, que era o convênio. Então, a partir do momento que se define parceria, fica mais claro e de identificar o papel do parceiro da sem fins lucrativos junto ao poder público. Então, o primeiro ponto que cabe destacar é que a parceria é, na verdade, uma relação onde os dois têm direitos e deveres, mas o objetivo sempre é comum. Então, a partir daí, o poder público passa a enxergar as entidades sem fins lucrativos como uma parceira, como aquela instituição que vai ajudar a desenvolver políticas públicas e, por isso, merece todo o respeito. Deixando claro também que, apesar da Lei 13.019 ser a principal lei hoje das parcerias, ser a mais famosa, a mais destacada, existem outros tipos de parceria que podem ser realizados entre o poder público e as entidades sem fins lucrativos. Então, como ela nessa lei, recebeu a denominação do marco regulatório, e o Lucas bem falou que, na verdade, ela é uma lei de parcerias, mas ela não é a lei que rege todas as parcerias. Então, as entidades, por exemplo, que atuam com atendimento pelo SUS de uma forma filantrópica, ela continua celebrando convênios e contratos que têm uma legislação específica. Se a entidade tiver uma titulação de OCIP, ela vai celebrar termos de parceria com base em uma outra lei, a lei das OCIP. Se ela realiza contratos de gestão com o poder público, ela vai ser considerada uma organização social, uma OS, e também temos legislação federal, estaduais e municipais. Então, depende dessa relação de parceria para identificar qual vai ser o instrumento legal, a legislação que vai ser aplicada. Então, a entidade de cultura também tem várias leis a nível federal, a nível estadual, a nível municipal também. E ainda tem os repasses que são feitos diretamente para algumas entidades que atuam na área, principalmente educacional. Então, o primeiro ponto que nós precisamos destacar aqui é que não é toda a parceria que vai ser regulada pela Lei 13.019 de 2014, mas essa lei que vai reger os termos de colaboração, os termos de fomento e os acordos de cooperação. Então, temos a lei a nível federal, né, que é a 13.019 de 2014, regulamentada pelo decreto também estadual 8726 de 2016, mas, por exemplo, aqui na Bahia temos o decreto 17.091 de 2016,
as resoluções do Tribunal de Contas do Estado também que versam sobre o assunto. E para Salvador, temos também o decreto 29.129 de 2017, com resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios. Então, para atuar nessa área e executar as parcerias, é bom tomar conhecimento de toda a legislação que rege o tema. Então, os outros estados devem ter suas legislações próprias e cada município também. Na ausência dessas regulamentações próprias, aí sim, utiliza na íntegra a lei federal. É interessante que quando essa legislação surgiu, que foi bastante badalada, né, de 2014, e só entrou em vigor em 2017 para municípios, 2016 para a União, Estado e Distrito Federal, ela trouxe várias oportunidades para as entidades sem fins lucrativos por esse reconhecimento inicial da sua importância. E aí aquelas atividades que são de interesse público, ficou bem claro que elas podem ser financiadas com recursos públicos, desde que sejam cumpridos todos os requisitos de participação de chamamento público, de apresentação de propostas, elaboração de projetos, escolha das entidades, apresentação de uma série de documentos, que não vamos entrar em detalhes aqui, mas houve esse reconhecimento do papel das entidades e elas passaram a entender também que o que elas fazem, se for de interesse público, em alguns momentos pode e deve ser financiado com recursos públicos. E também houve uma padronização da forma de gestão, da forma de execução das parcerias, da forma de seleção, ou seja, todas as etapas passaram a ter uma padronização, até porque antes cada órgão público, cada secretaria, cada estado fazia da forma que entendia ser conveniente. Mas nesse processo todo de reconhecimento das parcerias, alguns pontos acabaram sendo um pouco prejudiciais para a colocação em prática dessa legislação. E o primeiro foi o próprio apelido que essa lei ganhou, né, de ser o marco regulatório das OSCs. O poder público demorou um pouco de comprar essa ideia da ficha cair, porque, para todo efeito, era uma legislação voltada somente para as OSCs, e na verdade não é. É a lei de parcerias, e essa parceria tem dois lados, né? Tem o poder público e tem as entidades. Então, as entidades saíram na frente, começaram a discutir, criar programas de capacitação, criar plataformas, como temos a plataforma Meroski Bahia, que é um exemplo aí para todo o país, e o poder público ainda estava num ritmo muito lento, não o governo federal, que tem estrutura diferente, mas os estados demoraram um pouco e a maioria dos municípios foi se enquadrando nessa legislação num ritmo muito lento e ainda com a resistência de que era um convênio com nome novo, que na verdade não é, não mudou só a denominação, mudou toda a estrutura, toda a forma de gestão. E apesar de termos já 5 anos, né, 6 anos da publicação dessa lei, 3 anos que ela está em vigor para os municípios, ainda observamos muita falta de sensibilidade dos gestores públicos em alguns momentos para entender o que a lei propôs, que era maior sensibilidade, mais acompanhamento de perto das parcerias, um foco maior no resultado e não naqueles detalhes de nota fiscal, de 3 cotações, como se cria umas culturas, né, que às vezes não existem em lugar nenhum, mas acaba se criando e se prendendo muito ao aspecto formal, a detalhes, e não se acompanha, não se observa o que realmente está sendo produzido em prol da sociedade. O que ainda ponto de carência para essas parcerias é a falta ainda de capacitação, de treinamento, que está previsto na própria lei. O poder público ainda está num ritmo muito lento, principalmente os municipais. Eu estou vendo que alguns municípios, eu acho que eles estão ensinando o poder público como é que faz o processo de parceria. E uma coisa que depois da lei ter entrado em prática, que ainda me preocupa um pouco, é a aplicação seletiva do que está escrito na lei. Ou seja, o poder público, alguns pontos da lei ela lê, entende bem e aplica, e outros passa por cima porque não é de seu interesse. Então, eu vou citar alguns rapidamente aqui, alguns pontos que nós observamos no dia a dia. E também é bom ressaltar, né, que a parceria é um direito da entidade de fazer essa celebração, de receber recursos públicos, como ela também tem o dever de executar bem e de prestar contas. Então, essa lei trouxe regras para os dois lados e trouxe direitos, mas também deveres. Mas ainda o que se observa, que não deveria mais acontecer, mas ainda na prática acontece, é que uma vez celebrado a parceria,
ainda estão ocorrendo muitos atrasos de repasse por parte do poder público. Então, não deveria acontecer, porque a legislação deixa bem claro que para celebrar parceria precisa ter orçamento, precisa ter toda a programação orçamentária definida, e se a entidade cumprir as suas metas, elas devem ter o repasse, né, sem nenhuma interrupção, e na prática, principalmente nos municípios, vemos ainda muito atraso no repasse dos recursos. A responsabilidade trabalhista ficou toda com a entidade sem fins lucrativos. Ela não pode receber nenhuma interferência na escolha, na seleção de sua equipe, mas a lei, em 3 pontos, ela ressalta que toda a responsabilidade com a gestão trabalhista cabe à entidade, ou seja, o poder público se isenta totalmente. Ainda tem órgãos de controle e o próprio poder público focando muito na formalidade da execução e não nos resultados. Exigência de prestação de contas em demasia, tem instituições que fazem parceria e tem que prestar contas mensalmente para receber o recurso para fazer os pagamentos do mês seguinte. Não tem muita lógica. Uma dinâmica de prestação de serviço, né? Uma dinâmica contratual, né? Está absolutamente contraditório com o que o Miroski traz. São esses pontos que a lei trouxe e não estão sendo aplicados em algumas situações. Porque se houver um monitoramento, o acompanhamento da parceria, a avaliação das etapas sendo realizadas, não há necessidade de todos os meses ter que apresentar uma série de documentos, extratos bancários, notas fiscais, para alguém no poder público analisar, emitir um parecer, enviar para a área que vai fazer o pagamento para fazer o repasse de recursos. Isso envolve atrasos, interrupções, e a entidade está lá com sua equipe trabalhando. Os salários têm que ser pagos, os encargos sociais precisam ser pagos. Então, assim, a legislação trouxe várias inovações e que muitos órgãos públicos não estão observando e não estão aplicando. Outro ponto que ainda causa problemas na execução das parcerias são os editais. Editais, a lei sugere, editais objetivos, diretos, simplificados. E parece que estão lendo ao contrário. Estão tendo editais complexos e complicados. Então, temos editais com mais de 100 páginas exigindo coisas que não se exigia antes, coisas que não se exigem nem para grandes empresas que vão fazer pontes na licitação. Estão exigindo muitas coisas para as entidades que, na verdade, não cabem. O que for cabível para o poder público ter uma estrutura melhor, ter uma avaliação melhor, perfeito. Mas tem algumas exigências totalmente descabidas, e o que o poder público deve acompanhar de perto é a execução da parceria, não interferir na gestão da entidade, como aconteceu logo no início, de o poder público não perder aquela mania de estar sempre interferindo na gestão. Então, a proposta dessa lei, do marco regulatório, era que o protagonismo, que a lei está em vigor, que o protagonismo da execução seja das entidades sem fins lucrativos, o poder público estaria como coadjuvante, acompanhando todo o processo, avaliando, e o beneficiário seria a sociedade. E o que eu vejo em alguns momentos é que o protagonista é o poder público, ele que manda, ele que está à frente, ele está lá em todos os momentos, sempre desconfiando das entidades, que passou a ser um coadjuvante junto com a sociedade, e o beneficiário, que deveria ser a sociedade como um todo, acaba sendo o próprio poder público, que ainda tem o poder da caneta de quando o projeto dá certo, vira programa de política, e quando dá errado, manda a entidade devolver o recurso. Então, alguns outros pontos que nós ainda identificamos nas parcerias que precisam ser revistos e que as entidades sem fins lucrativos precisam tomar conhecimento de que elas têm alguns direitos que ainda não estão sendo cumpridos pelo poder público, e só com conhecimento, com interpretação correta da legislação e com a união de esforços, vamos conseguir resolver essa questão. Um ponto que, Lucas, que é muito comum, é ainda a dificuldade das entidades em não ter a cobrança de tarifas bancárias. Não é necessário ainda brigar com os bancos, mas lembrando que são bancos oficiais, bancos públicos, no caso aqui, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Em alguns estados tem bancos oficiais estaduais ou regionais, mas geralmente é Banco do Brasil e Caixa Econômica, que ainda tem uma grande dificuldade das entidades conseguirem a isenção das tarifas sobre os recursos, a movimentação das contas específicas. Então, não é qualquer conta da entidade que vai ser livre de tarifas, mas toda conta que for aberta especificamente para uma parceria celebrada com base na Lei 3.019/2014,
tem uma definição, tem uma lei que tem que ser levada para o gerente dos bancos para que isso seja cumprido. Então, não é nenhum favor que vai ser solicitado ao banco. É simplesmente pedir para que o gerente cumpra a legislação. Então, outros Nailton, pontos... Sim. sobre esse ponto, eu acabei de disponibilizar um link aqui nos comentários da nossa conversa sobre um texto que publicamos no projeto Osc Legal sobre a isenção de tarifas bancárias para esse tipo de parceria, né, nas contas vinculadas às parcerias, né? A isenção é das tarifas e não das taxas, e esse é um texto que tem ajudado as organizações, tem tido um retorno muito interessante das organizações nesse sentido. E uma outra, eu acho que eu queria incluir uma outra questão, Nailton, já adiantando aqui para o pessoal que a gente está escrevendo um texto junto aí sobre esse ponto, que é a questão dos documentos originais. Tem poder público que está solicitando, exigindo das organizações os documentos originais da sua contabilidade. O que é um absurdo, porque os documentos e a lei, ela expressa no sentido de que esses documentos são de responsabilidade da organização. Então, o poder público não pode exigir documentos originais. Esses documentos eles ficam obrigatoriamente durante 10 anos arquivados na organização depois da prestação de contas, né? E as organizações elas têm que cumprir as normas brasileiras de contabilidade, toda a questão da normativa da contabilidade nacional. Então, não tem por que você interpretar dessa maneira. Inclusive, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia tem uma resolução que trata dessas questões e que dá margem para isso, né? Essa resolução está sendo discutida, enfim, mas ela é um absurdo você exigir documentação original. Perfeito. A ideia da padronização dos procedimentos acabou não sendo observada por todos os entes públicos. Quer dizer, a legislação federal fala que pode ser cópia. A legislação do Estado da Bahia exige que seja original. E a legislação de Salvador fala em cópia também. Então, vai depender muito do parceiro para interpretar. Isso acontecia muito antigamente, na época dos convênios. A depender do parceiro, tinha que identificar a legislação. Um outro ponto que a gente precisa chamar a atenção com relação às parcerias é que, recentemente, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo notificou diversas instituições sem fins lucrativos por elas não estarem cumprindo a exigência de divulgação das informações das parcerias. O marco regulatório trouxe isso em 2014, mas essa exigência já é desde 2011, Lei de Acesso à Informação. Perfeito. Então, é necessário, é exigível que as entidades coloquem no seu site, quem não tiver site, que imprima, coloque no mural, num quadro de aviso, na porta da instituição. Isso, elas têm que divulgar informações da parceria, quem é o parceiro, o número do instrumento, o valor que recebeu, como está prestando contas, o que está sendo pago da equipe com recursos públicos. Não precisa colocar o nome das pessoas, mas os cargos estão sendo remunerados com recursos públicos, porque isso está na legislação. Então, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o exemplo que nós temos, que notificou as entidades para não estarem cumprindo. Essa regra também cabe para o poder público. O poder público também precisa divulgar essa informação das parcerias, mas das OSCs também. E a questão da... Sim. Sobre esse ponto, eu queria trazer exatamente o exemplo de que o mapa, né, só complementar a informação, de que o mapa das organizações da sociedade civil do IPEA, ele, né, como eu disse no começo, ele não é só o banco de dados oficial, ele pode ser utilizado pelas organizações. É uma boa prática se você não tem... Ora, o MIROSC ele exige, né, que você publique essas informações, mas não obriga você a ter um site. Então você não necessariamente tem que se onerar para fazer um site só para colocar essas informações. Mas, de todo modo, você pode utilizar a sua página lá, o seu perfil, que fica lá no mapa das OSCs, para colocar essas informações. O decreto de regulamentação do MIROSC da cidade de Belo Horizonte já traz isso, e aceita o que está publicado no mapa das OSCs como informação publicada. Ele é um site oficial, portanto, ele é perfeitamente viável, e essa é uma dica importante para as organizações. Se você tem parceria com recurso público, você coloca lá. Que, afinal de contas, né, só trazendo mais elementos aqui para a nossa discussão, a gente está falando de recurso público, né? E a publicidade do gasto de recurso público. O MIROSC ele trata de menos burocracia, né? Ele possibilita ter menos burocracia, apesar de que a gente está vendo aí, né, isso foi um ponto que você já citou, não está sendo cumprido, ele possibilita menos burocracia, mas o rigor no trato do recurso público é o mesmo, né? A gente está falando de recurso público. Portanto, esses dados precisam ser publicados. E você pode utilizar o mapa das OSCs para fazer essa publicação.
Perfeito. A questão da transparência deveria ser até algo espontâneo no terceiro setor. É um trabalho bonito, um trabalho legal, em prol da sociedade, deveria até ter um prazer em divulgar essas informações. Não se divulga espontaneamente e o pior, não está se divulgando o que está sendo exigido pela legislação. Mas no Brasil isso é normal, né? Só cumprir as regras depois que dói no bolso. Então é bom tomar cuidado e, celebrando parcerias com o poder público, é necessário divulgar as informações obedecendo o que está na legislação. Ainda Vamos, com... Pode falar. não, temos já perguntas aqui. Se você, quando você quiser concluir, para a gente passar aí as perguntas, tem algumas boas perguntas aqui para a gente. Vou tocar em alguns pouquinhos pontos aqui, a gente Vamos abre lá. para discutir com as perguntas. Então, nessa relação de parceria, como eu falei inicialmente, tem os dois lados. Então, é exigível que toda parceria tenha uma prestação de contas demonstrando tudo que foi realizado, as metas, cumprimento do objeto e a gestão financeira, quando for exigível, depende do decreto, depende da legislação do Estado ou do município. Mas o poder público precisa também fazer o acompanhamento, fazer o monitoramento, e o poder público também tem prazo para se manifestar acerca da prestação de contas apresentada. Então, não é só a OSC que tem a obrigação de prestar contas dentro do prazo. O poder público precisa se manifestar depois de um período, no máximo de 150 dias, de acordo com o decreto federal, mas precisa sim dizer se aprovou, se não aprovou, para não causar surpresas depois de alguns anos, notificar as entidades dizendo, olha, a sua prestação de contas de anos atrás não foi aprovada por tal motivo, ou tem um documento que não se encaixa. Então, esse prazo precisa ser cumprido também pelo poder público. E um outro ponto que também é muito importante são as possibilidades de retenção de parcelas. E a lei é bem clara, ela diz que só pode reter parcelas, ou seja, não repassar os recursos, se houver descumprimento das metas de forma injustificável e se houver desvio de recurso ou se houver algum tipo de notificação e a entidade não se prontificar a responder. São as possibilidades que se pode suspender um recurso. E principalmente quando as entidades atuam com educação, saúde e assistência, isso não pode nem acontecer, para não causar prejuízo à execução. E na prática estamos vendo que analistas estão fazendo contas e prendendo recursos porque tem diferença de R$2, R$5 numa conciliação bancária, por exemplo. Então, precisa ter essa sensibilidade de que, se não for causar prejuízo ao erário, que se mantenha a execução da parceria, libera os repasses e aí pode fazer notificação, diligências, pedir explicações. Mas eu já vi situações, Lucas, de uma diferença de R$15 parar um repasse para uma entidade que atua com educação, assistência e saúde ao mesmo tempo. Então, são coisas que não cabem. Eu queria acrescentar que agora, com a questão da pandemia, o município de Porto Alegre resolveu simplesmente suspender as parcerias com as organizações de habitação, sob o argumento de que precisava de recursos para a saúde, etc. Houve uma intervenção jurídica na judicial, o Ministério Público interveio também, e o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar para que não parasse, que fosse reajustado, né, rearranjado as parcerias, né, reajustado, mas que não fossem parados, porque senão as organizações iam quebrar e na volta, pós-pandemia, elas não iam ter mais como prestar, né, aquele serviço essencial, enfim. E um dos argumentos foi exatamente esse que você está trazendo. Né? Você tem motivos da lei, não dá para se utilizar a lei 8666, né, por analogia, porque a lei 3.019 ela afasta a aplicação da lei 8666, então não se pode usar por analogia. E na lei 3.019 está bem estabelecido quais são os motivos por que você pode reter o pagamento, e isso o Nailton trouxe aqui de forma brilhante, como sempre. Então, só para trazer os elementos, né, tem essa jurisprudência aí de que não se pode parar de qualquer maneira o repasse dos projetos. Você tem que ter um argumento, você tem que ter justificativa para isso e tem que estar respaldado na legislação. Ótimo, perfeito. Vamos às perguntas então, seu Nailton? Eu só queria mais 2 minutinhos para falar sobre o que veio de novidade na legislação para esse período da pandemia. Ok, vamos lá. Eu só preciso tocar em mais um ponto também, com relação à parceria, que ainda está causando um certo problema, é que alguns órgãos públicos estão glosando, ou seja, estão não aceitando como despesa elegível na parceria a situação da remuneração de membros da diretoria que fazem parte da equipe técnica. Nossa Isso não tem transição em lugar nenhum na legislação,
Se esse Especialmente dirigente, depois do Bosque, né, que já resolveu isso. se esse dirigente faz parte da equipe que está atuando no projeto, está executando uma atividade técnica operacional dentro do projeto, ele pode ser remunerado, sim. Mas ainda temos órgãos públicos que estão dizendo, olha, se for dirigente não pode receber. Aí pergunta, qual o motivo? Não, porque não pode. Mas o que não se pode é remunerar pelo cargo simples de dirigente, por ser um diretor, por ser um presidente. Mas se essa pessoa está atuando no projeto, está recebendo a valor de mercado, tem currículo, tem capacidade técnica e operacional de executar aquela atividade, não tem por que haver essa restrição. Então, só trazendo aqui para finalizar essa exposição, o momento que nós estamos passando hoje, né, dessa pandemia, e já estão ocorrendo algumas mudanças, algumas leis, alguns normativos que estão tratando da questão das parcerias. Então, a nível federal, temos o decreto 10.315, né, de 2020, que ele altera até 31 de dezembro de 2020, prorroga, na verdade, o prazo de todas as parcerias que estejam em execução com o governo federal. Então, essa informação é importante para quem tem parceria com o governo federal. E quem tem parcerias com o Estado da Bahia, não temos ainda uma definição concreta, mas temos o decreto 19.551, de 20 de março de 2020, que está recomendando a reavaliação sobre a essencialidade e a economicidade das parcerias, para saber se elas vão ter continuidade, se elas vão ser suspensas, se elas vão ser encerradas. E existe a possibilidade de prorrogar as parcerias, as que forem possível, através de ofício, ato direto do gestor público, e quando a situação se acalmar, aí sim pode celebrar um termo aditivo. Então, ainda o Estado da Bahia está um pouco tímido com relação a isso, diferente do município de Salvador, que publicou a Lei 9.517, de 30 de março de 2020, e o Decreto 32.347, de 14 de abril de 2020. Essa lei, a 9.517, no seu artigo 10, prevê a possibilidade de repactuar e readequar os planos de trabalho para que a parceria seja revista. Pode haver a suspensão parcial ou total, a depender dessa avaliação. E essa prorrogação também pode ser por aditivo ou por ofício. Uma coisa interessante, que está no artigo 11 da Lei 9.517 de Salvador. É possível manter o pagamento da equipe, ou seja, do pessoal, das atividades, dos projetos, na verdade, das áreas de educação, saúde e assistência social. Então, isso está previsto na lei. Se as atividades forem nessas três áreas, forem consideradas nessa reavaliação como importantes, como fundamentais, pode-se haver a manutenção do pagamento da equipe, mesmo com a suspensão da parceria, desde que a OSC não desligue os seus membros. Ou seja, o poder público vai continuar repassando os recursos para pagar a folha de salários e não se pode demitir ninguém. E já há que esse pagamento da equipe não seja só CLT, seja o pessoal também autônomo e os que são contratados via pessoa jurídica. Mas cada caso é um caso. Essa lei também prevê que vão existir regras específicas para a prestação de contas, através de um decreto que ainda vai ser editado. E só lembrando que essa prorrogação, quando vier a acontecer, precisa ter uma data. Não pode se prorrogar de uma forma sem ser um prazo final, mesmo que depois tenha uma nova prorrogação. Então, eu queria trazer para vocês essas três legislações a nível federal, estadual e municipal, para quem tem parceria, porque é sempre uma coisa que estão sempre perguntando, né? Como vão ficar as parcerias com essa situação? Então, Salvador tem um decreto e uma lei que definem muito bem essas possibilidades e já dá uma segurança maior, principalmente quem atua com educação, saúde e assistência social. Então, Lucas, agora a gente pode já bater a bola com o pessoal, fique à vontade. Eu só queria me estender um pouquinho, mas eu queria passar essas informações aí para o pessoal. Sensacional. Vamos lá. José Valmiro, ele pergunta aqui, como o gestor público municipal poderá fazer doação de recursos financeiros para uma entidade hospitalar do terceiro setor? Isto é, qual o melhor caminho para este repasse? E aí, já dizendo que sobre doações das organizações, o Nailton fez um texto para a gente aí está publicado no nosso projeto, eu vou colocar o link aqui também, que não trata desse tema, são doações
para as organizações, de empresa para as organizações, mas que tem a ver com doações. Acho que é importante também chamar atenção para isso. A bola é sua, né, Hilton? Se não vai haver, não tem a previsão de repasse de recursos financeiros, ou seja, deve ser doação de bens. Se for doação de bens, pode ser feito o acordo de cooperação. Nesse caso, não precisaria fazer o chamamento público, até porque, nesse período de calamidade pública, é dispensável fazer os chamamentos públicos, mas é necessário que a entidade, para celebrar a parceria, passe por todos os procedimentos relativos previstos na legislação, que é de estar com toda a documentação em dia, apresentar uma proposta de trabalho, definindo tudo o que vai ser executado. Então, só precisa ficar mais claro se, nesse caso, é uma doação em dinheiro ou uma doação em bens. Se for doação em bens, o melhor caminho seria um acordo de cooperação. Se for de recursos financeiros, nesse caso, o ideal é fazer também uma parceria através de termo de colaboração, termo de forma que não seria uma doação, na verdade seria uma parceria com previsão até de prestação de contas, se for realmente o objetivo de ter uma parceria. Se for uma doação para uma atividade específica, aí sai do marco regulatório. Não seria a Lei 13.019, seria uma doação e aí deve-se utilizar um outro instrumento jurídico totalmente aprovado pela assessoria jurídica do município. Bom, a Estela, ela pergunta, uma OCIP pode participar de uma parceria pela Lei 13.019? E aí, Estela, é o seguinte, a OCIP, né, o título de OCIP, ele é uma qualificação, é um título que a organização recebe. Ela tem natureza jurídica de associação ou de fundação, ao fim e ao cabo. Portanto, ela pode sim participar de uma parceria pela Lei 13.019 agora. Ela não vai concorrer como OCIP, né? Ela não vai assinar um termo de parceria da lei de OCIPs. Ela vai concorrer com as outras organizações da sociedade civil, como outra qualquer, pela natureza dela, ou de associação ou de fundação. Portanto, ela pode sim, independente do título e da qualificação de OCIP, ela pode participar das parcerias, fazer parcerias com o poder público reguladas pela Lei 13.019. Só complementando, Lucas, antes de ser uma OCIP, ela é uma OSCE. Exatamente. Então, automaticamente, ela tem os requisitos a nível estatutário para celebrar parcerias com base na Lei 13.019 de 2014. Bom, o nome dela não vi aqui direito, mas ela pergunta, a capacitação dos agentes públicos teria que ser compulsória. Está na lei, mas o poder público não está nem aí. Olha, eu não sei seu nome, porque eu não copiei direito aqui, me desculpa, mas essa questão da mudança de cultura, ela é bem delicada. A gente tem ouvido relatos, e aí Nailton trouxe aqui alguns, eu já trouxe alguns aqui, bem delicados de como está se dando a implementação na vida real, né, do Miroski nos municípios e nos próprios estados, né? Você tem situações delicadíssimas em que cada secretaria inventa uma coisa ou diz que não, mas no tempo do convênio era assim, tal. Teve muita gente. O que está acontecendo muito, que a gente ouve os relatos, né? A prefeitura, o município apaga o nome convênio e coloca o termo de parceria, né, fomento ou colaboração e continua fazendo a mesma coisa, exigindo os mesmos documentos, fazendo o mesmo tipo de coisa. Isso não é mudar a cultura, né? Embora a doutrina diga que o termo de parceria da Lei 13.019 ela seja um gênero do convênio, né? Uma espécie, aliás, de gênero do convênio, mas ele tem muitas diferenças entre convênio e os termos de parceria da Lei 13.019, termos de colaboração, termos de fomento ou acordo de cooperação. São muito diferentes, a dinâmica é muito diferente. Então não adianta só mudar de nome e achar que vai enganar alguém com essa nova roupa, com esse novo nome. Não é por aí. Então o que a gente tem visto é uma pouca disponibilidade, talvez, um pouco interesse, enfim, para uma mudança cultural, de cultura institucional, para absorver esse novo momento, essa nova dinâmica de se fazer parcerias. Então é preciso realmente implementar uma dinâmica de capacitação muito forte e muito pujante para que as coisas mudem, no sentido de que melhore, mesmo que se tenha, como disse antes, menos burocracia, mas com o mesmo rigor no trato do recurso público, objetivando aquilo que a Maristela, já emendando aqui com outra pergunta, né, que é da querida Maristela lá do Espírito Santo, que ela fala do objetivo do Miroski, né, que tem que ser o resultado, o impacto social que o projeto e a parceria vai exercer. E não a questão da formalidade, da nota fiscal. Tal. Dando um exemplo aqui da prática profissional, eu me lembro, Nailton, quando eu estava na Secretaria de Cultura aqui do Estado da Bahia,
O responsável pela prestação de contas lá uma vez veio, né, meio fulo da vida lá na sala, e ele dizia: puxa, eu estou com um técnico lá, vários técnicos, abarrotados de prestação de contas, e um deles não pode finalizar uma prestação de conta porque deu um erro no recibo de R$ 10. Né? Era um projeto pequeno de R$ 5.000 para um senhor fazer um livro de poesias, um senhor já idoso que escrevia poesia. Ele escreveu um projetinho para editar o livrinho dele de poesia ali ao final da vida. O livro ficou ótimo, ele cumpriu tudo que tinha que ser cumprido, prestou conta bem, disponibilizou o tanto de livros que tinha que disponibilizar para as bibliotecas públicas do Estado. Perfeito. Mas tinha uma diferença ali de R$ 10 numa das notas, não era nota fiscal, era recibo, qualquer coisa formal, bobagem, e ele não podia finalizar aquilo. E o técnico dele ficava abarrotado de prestação de contas, porque você tinha uma formalidade de R$ 10 que impedia que ele fechasse aquilo, mesmo o projeto sendo um sucesso do ponto de vista cultural, do ponto de vista daquilo que ele deveria ser reconhecido. Então, acho que o Miroski ele traz a possibilidade de reconhecimento da intervenção social posta, né, planejada, do plano de trabalho, enfim, mas tem aí uma cultura ainda muito da formalidade, de cobrar das organizações, burocracias que elas não têm, porque elas não são serviço público. Esse é um ponto que nós observamos muito em auditoria, relevância e materialidade. Esses R$ 10 era relevante para se parar uma prestação de contas? Até mesmo se esse técnico glosasse essa despesa e mandasse devolver, não seria possível, porque o Estado da Bahia só aceita devolução de recursos de convênio, de táxi, de qualquer parceria acima de R$ 50. Então, até isso poderia entrar no parecer: olha, tem R$ 10 aqui que tem que devolver, mas não vou cobrar porque abaixo de 50 não é para devolver. E aí podia fazer uma advertência dizendo: olha, essa prestação de contas foi aprovada, mas um dos documentos não apresentou as formalidades, então da próxima vez evite que isso aconteça. Essa relação, isso está previsto no Miroski, a advertência. Então não é se prender somente ao que está no papel, aqueles detalhes. Uma ausência de retenções tributárias, faltou algo que seja relevante, aí sim cabe realmente uma notificação, um ajuste, por causa da devolução de recursos. Mas se for algo simples, que pode ser relevante, essa sensibilidade do gestor público que está previsto na legislação que nós não conseguimos ver na prática. E só para completar a informação sobre a capacitação, Lucas, no início, na primeira versão da lei, ela dizia que o poder público instituirá programas de capacitação, ou seja, era algo obrigatório mesmo. Mas quando ela passou por aquela mudança da Lei 13.205, aí botou que poderá instituir. Então deixou de ser uma obrigação e passou a ser uma possibilidade. E não só do próprio gestor público. O poder público, junto com as OSC, deveriam instituir programas de capacitação para os gestores públicos, servidores públicos, membros de conselho, representantes e equipe das OSCs. É isso que ainda está devendo. Né? Não tem tanto programa de capacitação assim, e tem alguns que até existem, mas não alcançam o resultado esperado. Sim, vamos lá. Vamos lá, que a gente falta, então, só 7 minutinhos, viu, Nailton? Vamos correr, então, com as respostas aqui. Acho que a gente não vai dar conta de tudo, gente. Pedimos desculpa, mas vou combinar aí com o Nailton. Tem muita pergunta? Tem muita pergunta ainda. Para a gente fazer novas edições aí da nossa conversa. É uma parceria que a gente tem julgado muito frutífera, né, Nailton? Então, nós vamos ver aí se a gente faz um outro momento para continuar esse bate-papo. Se o pessoal quiser e você tiver disponibilidade, a gente pode derrubar essa live e voltar para mais 20, 30 minutos. Veja essa possibilidade aí. Ok. Vamos tentar responder o que... Vamos lá. A Miriam Souza, ela diz: muitos representantes do poder público não agem como parceiros, e sim como detentor dos recursos. Temos avançado na luta pela efetivação do Miroski, mas a resistência atrasa a efetivação da legislação. Acho que é um pouco um exemplo de como a gente acabou de citar aqui, dos exemplos da pouca disponibilidade, digamos assim, do poder público. Vamos para o César, então, a pergunta do César, querido lá do Espírito Santo também. Olha só, essa é uma boa pergunta, Nailton. OSCs que celebraram parcerias com recursos de fundo da assistência estão realizando despesas com a aquisição de respiradores que serão doados à administração pública. Qual o entendimento de vocês sobre isso? Se for levar o pé da letra da lei, qualquer aquisição dentro de uma parceria só pode ser realizado se estiver previsto e aprovado nos planos de trabalho.
Então, para haver essa alteração, mesmo em caráter de emergência, precisaria fazer uma reformulação do plano de trabalho, incluir essas aquisições, e também no próprio instrumento, se não houver a definição de que os bens adquiridos com a parceria serão doados para o poder público, pode-se ter problema lá na frente com os tribunais de contas. Então, essa parceria está sendo realizada agora. É necessário, sim, comprar os respiradores. A situação de emergência, são vidas em jogo, mas pode ser que essa parceria só termine no final do ano e só vai ser analisada daqui a 1 ano e meio, quando já terminou tudo, tudo já voltou ao normal, e vai ter um técnico do Tribunal de Contas sentado no ar-condicionado, lá numa mesinha, e vai analisar se tudo que foi adquirido está de acordo com o plano de trabalho. Não estando tudo ok, ele pode simplesmente mandar a organização devolver o recurso por aquisição não prevista no plano de trabalho. Então, mesmo com a situação de emergência, sim, a recomendação é que haja uma alteração no plano de trabalho e, se for o caso, também uma alteração no próprio instrumento da parceria, deixando claro que houve alteração do plano para aquisição, dizendo qual é o motivo, a justificativa, e ainda deixando claro que os bens adquiridos com recursos da parceria serão de propriedade do poder público ao final dela. Isso pode se fazer em caráter de urgência, ser publicado também através de ofício, para que haja uma segurança maior das entidades. Agora tem que fazer, porque tem que atender. Mas o meu receio é que lá na frente a entidade que ajudou, mudou a estrutura da sua parceria, alterou a sua previsão de gastos para atender ao poder público e lá na frente tem uma alteração. Principalmente se for recurso municipal e a eleição for mantida e esse prefeito sai, o secretário sai, entre outro, de outro partido. Aí a chance da entidade ser prejudicada no próximo ano é muito grande. Temos que levar sempre em consideração esse ponto. Perfeito, Nailton. Mais um, então. O Márcio, ele pergunta, tem decretos que autorizam as parcerias serem prorrogadas por até 5 anos com aporte financeiro? É isso, Márcio. Tem, na lei, há um limite para as parcerias de 5 anos. Você pode fazer aditivo, você pode prorrogar o prazo, né, desde que cada parceria não ultrapasse 5 anos. No caso daquelas parcerias que envolvem prestação de serviços essenciais, enfim, aí o prazo é de 10 anos. Então, dentro desse prazo, você pode pode aditivar, pode fazer aditivo temporal, sem nenhum problema nesse sentido, tá bem? Então, outra pergunta eu não sei aqui quem é o nome dessa pessoa, mas enfim. Lucas, eu estou sem seu áudio. Eu não estou te ouvindo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Está saindo aqui, Nailton. Aqui está saindo. Não estou te ouvindo. Epa. Aí, aqui estão me ouvindo. O pessoal está ouvindo aí? Quem está aqui? Estão ouvindo. O pessoal está ouvindo. O pessoal está ouvindo lá. O pessoal está ouvindo. Bom, de todo modo, então vamos fazer o seguinte, gente. Como tem algumas perguntas ainda em aberto, nós vamos fazer o combinado, então. Vamos encerrar essa live aqui e vamos voltar para mais 20 minutos, tá certo? E para as considerações finais, vamos responder as questões que estão aí pendentes e vamos encerrar com as considerações finais, enfim, e já anunciar as próxima live que a gente tem semana que vem, enfim. Tá bom? Então, convido a todos a esperar aí 2 minutinhos, só para gravar aqui essa, deixar salvo, e a gente volta daqui a 2 minutinhos. Ok? Um abraço aí a todo mundo, estaremos de volta daqui a 2 minutinhos. Então, vamos encerrar e vamos voltar. Isso, 2 minutinhos só. Eu não estou te ouvindo, mas eu fiz a leitura labial.